ele foi feito por coação e ele foi preso e depois quando ameaçaram a filha dele, a esposa dele, o pai dele, ele resolveu falar. Eu acho que tá uma situação complicada, mas tudo bem. Mas o que não falta também é polêmica, né? Polêmica, é verdade. Aliás, a gente tem várias aqui, né? Temos a prisão do Bolsonaro, que muita gente não tá entendendo por quê. Exatamente, já era até bom, né? Uma pauta boa, né? A Paula deve falar a manhã toda, né, Paula? Você sabe Sobre essa. explicar isso pra gente? Por que, que o Bolsonaro foi preso? O pessoal tá falando sobre a questão do golpe. Até onde eu sei, não entendo. Eu tenho todas as minhas ressalvas com o Bolsonaro, né? Não acho que ele é a solução pro Brasil, não gostei de várias coisas que ele fez. Mas, até onde eu sei, planejar crime não é crime. Você sabe, você acompanhou isso, sabe exatamente por que, que o Bolsonaro foi preso? Porque, assim, motivo jurídico não tem, mas sobra de motivos políticos. Não tem nenhum motivo jurídico. O processo inteiro não é jurídico. O Marcílio, ele fala muito isso, que um processo jurídico você tem um fato e você vai atrás dos culpados. Isso. O político é o contrário, você tem os Culpado. culpados e você vai atrás de um motivo para prender os culpados. Aí né? seja o criativo. contrário. Exatamente isso. Então, motivo jurídico não tem, mas político. Ele tá preso porque o STF quer tirar ele de circulação. É isso. Quer tirar ele do convívio político, do jogo político, quer calar ele de qualquer forma, não aceita ele falando. Gente, ontem, quando ele tava saindo do hospital, ele ficou 6 minutos parado ao lado do carro, porque os médicos estavam explicando o que ele estava tendo para os jornalistas. Ele não falou nada, ele mal olhou para a câmera. O Alexandre de Moraes pediu 24 horas para explicar por que os policiais permitiram isso. Não. Engraçado, na época do governo PT não teve 24 horas pra explicar nada, Não, né? A gente tem Sérgio Cabral condenado inicialmente a 425 anos de cadeia com a E sua ele liberdade de expressão garantida, dando dica de filme na piscina, Da sua na cobertura. cobertura de frente ao mar. É isso. É essa a explicação do Brasil. Nós temos um ex-presidente que não foi provado que ele fez golpe nenhum. Na verdade, assim, eu até expliquei isso no Pânico. Que foram três provas, vamos dizer assim, que eles usaram, que eles conseguiram, né, espremer até e conseguir tirar alguma coisa. A primeira é a minuta, que foi tirada do celular do Mauro Cid, e não estava ali nas provas, entre as provas. A defesa não conseguiu encontrar. Mas a minuta, então, como o pessoal, porque muita gente fala que é um papel que encontraram. Então ele estava no celular do Mauro Cid. Isso. E essa minuta, você sabe exatamente o conteúdo dela? O que, que ela dizia? Era um planejamento de golpe? Não, o que segundo eles estão falando que era uma minuta de estado de sítio, que tem que ser, que está na Constituição, ela é prevista na Constituição. Certo. Ou seja, se está na Constituição, não é golpe, porque golpe é você agir fora da Constituição. E, para ela entrar em vigor, tem que ser aprovada pelo Congresso. Imagine o Bolsonaro chegando lá para os petistas e falando assim, ó, quero aqui, Dá um golpe? quero dar um golpe, aprova aí o meu golpe. Não tem como, é loucura. E mesmo que aprovasse, tá na Constituição, teria sido aprovado e tudo mais, então não é golpe. Mas qual que seria a justificativa desse estado? Porque para você ter um estado de sítio, tem que ter uma justificativa. Até a pandemia poderia ser uma justificativa, mas não tinha mais pandemia. Qual que seria a justificativa para esse estado de sítio? Consta ou não? Não se sabe a justificativa. Não tem justificativa, mas assim, a gente pode deduzir pelo que eles falaram durante todo o governo, toda eleição, Sim. que a eleição não foi justa. E assim, eu não gosto de falar essas coisas, porque é proibido falar de urna, eleição, Sim. né? Mas assim, na minha opinião, não foi justa, não por causa das urnas. Não foi justa porque tem evidência, tem diversas denúncias que teve compra de votos, o caso das rádios no Nordeste, você censurar um monte de influencers de direita, isso durante a eleição, você mudar a regra da eleição entre um turno e outro. Isso não pode. Você tem uma regra eleitoral que você só pode mudar até maio, se não me engano. No começo do ano. Sim. E depois disso você não pode, porque é como se você estivesse num jogo de futebol e você muda a regra do jogo no meio do jogo. Eu entendo, as duas últimas eleições, para mim, não foram democráticas. Compra de votos, a gente tá vendo aqui, eu tô acompanhando em alguns municípios, a gente tá vendo em todos os municípios compra de votos, principalmente de vereadores. A gente acha que não acontece mais. Em todo lugar. Mas imagine no Nordeste como deve ser. Sim, todo lugar. Agora, só por terem, por exemplo, censurado o filme do Brasil Paralelo, cujo Nossa. o conteúdo nem era conhecido pelos censuradores, então isso pra mim já implica numa eleição não democrática. Na eleição anterior, onde tiraram, durante o período eleitoral, tiraram o Twitter do ar, você tira uma rede
uma rede social que é a mais utilizada politicamente do ar, pronto, já não é eleição democrática. Então, de acordo com tudo isso que a gente falou, todos esses motivos, ele julgava que a eleição não foi justa. E, assim, se você colocar na ponta do lápis, a margem foi muito pequena. Sim. A margem pode ter sido justamente por conta disso. Entendeu? Pode ter sido afetada por conta disso. Sem dúvida. E aí, como a eleição não foi justa, queriam fazer um estado de sítio para voltar à normalidade. Mas as mensagens falam que ele não queria. Tinha gente lá nervoso com o Bolsonaro porque ele não queria fazer nada disso porque ia aparecer um golpe. Entendeu? Ele não queria fazer. Aí a segunda coisa era o Mauro Cid. A delação do Mauro Cid, que foi feita... Ele caguetou o Bolsonaro? Ele caguetou assim. Porque ele pegou só 2 anos, né? Todo mundo. 27 anos pra lá, ele 17, fez 18. Então, Doido. Ou seja, não vai pra cadeia. Ele não vai pra cadeia. exatamente. ele falou que tinha intenção, que teve reunião, que falaram sobre isso. E é tudo que ele tinha. E não conseguiu provar nada. Lá, ele foi desmentido lá durante a audiência. E ele foi feito por coação. E ele foi preso. E depois, quando ameaçaram a filha dele, a esposa dele, o pai dele, ele resolveu falar. E pode fazer isso daí, ameaçar a família, né? Aparentemente, agora no Brasil pode, né? E a terceira coisa são as mensagens de celular. Agora, imagine, eu dei esse exemplo lá no Pânico. Imagine que você não quer pagar, quer cometer um crime. Vamos supor assim, quer sonegar um imposto. Aí você fala pra mim, eu vou aqui sonegar esse imposto aqui. Só que no dia seguinte você fala, quer saber, eu vou pagar esse imposto? Sim. Não pagar. Só que a mensagem ficou lá. Aí imagina que essa mensagem chega na polícia e a polícia fala, olha aqui, você quis sonegar esse imposto aqui. Não, mas eu paguei o imposto. Não, mas você falou que não ia pagar o imposto. Então vai ser punido do mesmo jeito. É a mesma situação. Uma coisa é eles conversarem sobre isso e não ter nenhuma atitude, que foi Sim. exatamente o que aconteceu. Outra é conversar sobre isso e começar e ter uma atitude. Entendi. Entendeu? Mas você não acha que o principal disso... Eu não sei, eu não acompanhei, sinceramente, eu não acompanhei praticamente nada desse caso. Mas você não entende que talvez o principal disso tenha sido as manifestações do 8 de janeiro, porque em tese elas teriam sido... elas teriam ocorrido por causa do Bolsonaro. É uma crítica grande que eu faço ao Bolsonaro, porque se ele quis dar um golpe... Eu até conversei aqui com o Adrilles, e o Adrilles entende que é um contragolpe. E eu até entendo isso. Porque pra mim, o Lula ter sido... e ele nunca foi inocentado, mas o caso dele ter sido anulado por uma questão de CPF é um absurdo. Olha, vocês julgaram aqui, era pra julgar na casa do vizinho. Então anula tudo. Isso é um absurdo, absurdo. Isso pra mim foi um golpe. Você tem uma noção. Olha a importância que é isso. Que foi a primeira coisa que o Fux falou no voto dele. O STF não é competente. É a mesma coisa. Sim. Todo o processo da Lava Jato foi anulado do Lula por conta que julgou que Curitiba não era competente. É por isso que esse é o ponto principal do voto do Fux, Sim. que ele começou abrindo. Sendo que, originalmente, eles falaram que era competente. Eles tinham o direito de fazer essa investigação por lá, fizeram, e aí simplesmente tiraram o Lula da cadeia, anularam a condenação dele, devolveram os direitos políticos, então fato. Claro que a população tem a sua culpa. Porque a pessoa, pra mim, que ainda hoje vota no PT, ou é burro ou é desonesto. Pra mim tem 2 motivos pra pessoa votar no PT. Ou ele é burro ou ele é desonesto. Então, quer queira ou quer não, o governo fez a parte errada dele, devolveu os poderes políticos e tirou um bandido da cadeia, fez errado. Mas o povo também podia falar, não vou votar em bandido, né? O povo também tem a sua parcela de culpa nisso aí. A gente falou da outra vez, eu acho que tem uma parte da população que tava com um sentimento nostálgico muito grande da época do Lula. Que cresceu economicamente. Que Apesar melhorou. do Lula. Que cresceu apesar do Lula. Não por conta dele, mas assim, Isso. como era naquela época, eles deram crédito ao Lula. Sim. E eu acho que é isso, ó. Tem muita gente que achava que aquele boom de melhora, Que era por causa do Lula. consumo que teve Sim. naquela época ia voltar por conta do Lula, mas E não teve absolutamente nada. Foi como eu falei, foi apesar do Lula. Porque você teve ali a estabilização do real com o plano real, a estabilização da moeda com o plano real, que eles foram contra. que o PT foi contra, falou que não ia dar certo. Aliás, tem um vídeo famoso dele discutindo com o Fernando Henrique. Que o Fernando Henrique falou, olha, o Lula aqui era contra, olha só como tá funcionando. Ele falou assim, tá funcionando por enquanto, mas não vai dar certo. Né? Então o Lula foi contra, falou que não ia dar certo. Tivemos o tripé macroeconômico, que segurou também, estabilizou a moeda e tal.
Eu acho que erraram em algumas coisas ao indexar contratos, por exemplo. Então você segura a inflação, não tem mais inflação. A inflação chegou a bater 1,6%. E aí você pega todos os contratos de telefonia, água, luz, você indexa a um índice que é maior que a inflação, você está perpetuando a inflação. Isso foi estúpido que fizeram, tá? Mas tudo bem, tirando esse erro, o resto foi bem feito. Tivemos o boom das commodities, que era para aproveitar que estava entrando dinheiro à torta e à direito, tendo superávit. O Lula deveria ter feito as reformas estruturais que o Brasil precisava, investir também em infraestrutura. Não fez nada, quer dizer, o Brasil cresceu apesar do Lula. Só que as pessoas não entendem de economia. Então, para elas, ó, se agora eu estou ganhando dinheiro e o Lula é o presidente, portanto, é por causa do Lula. Então eu até entendo as pessoas, né? E o Lula sabe usar isso aí politicamente muito bem. E as pessoas deveriam explicar, mas aí fica difícil com a maior emissora sendo a Globo, com a grande economista Miriam Leitão, que não sabe fazer 10% de 100. Aí fica realmente difícil. Entenda como isso é bom. Entenda A inflação está alta, mas entenda como isso é bom. É verdade. Não é à toa que o Lula, ele tá... Eu até postei um vídeo ontem sobre todos os pacotes de bondade que ele tá lançando, vocês viram? Ah, vi, pô. O gás. O Gás gás. de graça, energia de graça, crédito pra moto, que mais? Agora ele tá planejando tarifa de ônibus de graça, É isenção de. isenção de tarifa de ônibus. O Estado comunista. É. Pois é, quem vai pagar tudo isso? Mas isso não caracteriza. Não, se vocês não estão recebendo nada disso, é vocês que estão pagando. É verdade. Mas então, pior, quem tá recebendo tá pagando também. Ele acha que não. Aí ele vai comprar lá uma carne, tá custando R$ 80 o quilo, ele não sabe por quê. Ele tá pagando isso. Ele não consegue ter acesso a nada decente nenhum, ele não consegue ter acesso a uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade pro filho. Aliás, a pior das coisas que você pode ter no país é a falta de acesso a uma educação de qualidade, porque você perpetua a pobreza. Então você vai ser pobre, seu filho vai ser pobre, seu neto vai ser pobre, porque ninguém está tendo educação de qualidade. Como é que a pessoa vai... Você não consegue gerar valor ao seu trabalho se você não tem ensino de qualidade. Mas é tudo planejado. A educação, ela foi feita para não ser de qualidade. Sim. Exatamente para manter as pessoas desse jeito. Não é à toa que colocou Paulo Freire como patrono da educação, né? Coloca os índices de educação são lá embaixo, sai da escola semi-analfabeto, tem a aprovação automática, todas essas coisas que deixa a educação lá atrás, justamente para deixar o pessoal cada vez mais dependente do E até agora, quem passar, né, frequentar as aulas ganha dinheiro. Antigamente eu tirava uma nota boa, mostrava pro meu pai falava que não faz mais que sua obrigação. Você não trabalha, não vai levar um mau esculacho ainda. Não, e você tá sobrecarregando, a nossa geração acaba sendo sobrecarregada, porque eu estudei a vida toda em escola pública e eu não ganhei dinheiro para estudar em escola pública. E eu paguei a aposentadoria dos mais velhos, que se aposentavam cedo. Então eu não recebi dinheiro quando jovem, paguei o dos mais velhos, agora não vou me aposentar e tô pagando os mais jovens. Quer dizer, eu fiquei com a conta de tudo. Eu sou da geração que você também, a gente ficou com a conta de tudo. Vocês são um millennial? Não, eu não sou Qual milênio. que é Millennium? É a partir de quando? Eu não sei, eu não Millennial, entendo acho isso que daí. eu sei que eu sou. Eu sou de 90. Eu sou de 79. Sou de 87. Sou de 90, ó. Então você... o milênio então chegou ali perto do... Eu acho que vai até 94, se eu não me engano. Entendi, eu sou a geração anterior. Não sou milênio. É. Sou a geração anterior.